Glória a Deus. Bom dia. Aleluia. Que prazer estarmos aqui mais uma manhã. Já tem muito tempo que a gente não está junto aqui. E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Glória, glória, glória a Deus. Que você possa nessa manhã ser tocado pelo Espírito Santo. Que a presença do Senhor invada seu lar nessa manhã. Nós estamos aqui numa manhã para nós fazermos um devocional juntos. Mas não é simplesmente um encontro para nós fazermos um devocional. É nós marcarmos um encontro com Deus e Ele conosco. E nós nos encontrarmos e nos deleitarmos na presença dEle. Então eu desejo nessa manhã que o Espírito Santo possa invadir a sua casa, o lugar onde você está escutando esse devocional, de repente no seu carro. De repente você está preparando as crianças para ir para a escola, ou você está se arrumando para ir trabalhar, eu não sei. 7h57 da manhã, nosso encontrozinho marcado. Já tinha muito tempo que eu não aparecia aqui, mas eu sei que o Senhor nos compeliu para que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Com certeza, se Ele marcou esse encontro para que nós estivéssemos aqui, é porque Ele tem algo especial para nos entregar. Ele tem algo especial para nos falar. E que você abra o seu coração, enche o seu coração de expectativa, porque o Senhor tem uma mensagem, uma palavra para nos entregar. Você crê? Então aproveita, você que está chegando aí, já pega essa mensagem, já compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp. Já chama as pessoas para estarem aqui. Nós vamos ler uma palavra em 1 Samuel. Nós vamos falar hoje, o Senhor vai falar conosco sobre uma obediência. Uma obediência radical, uma obediência pronta, uma obediência total. Porque é isso que o Senhor espera de nós, uma rendição total, uma obediência total. E eu estava aqui lendo antes de entrar aqui ao vivo com vocês. E o Senhor estava falando comigo, né? O Senhor, quando Ele fala primeiro conosco, para aquilo que Ele quer ministrar no nosso coração primeiro, para depois nós sermos canal de bênção. E o Senhor estava falando comigo e eu estava aqui me derramando no Senhor. E o Senhor me diz sobre uma obediência pronta, uma obediência total, uma obediência onde o Senhor fala e a gente pode caminhar sobre aquela palavra. Porque é isso que o Senhor espera de nós. E eu quero já ler aqui em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, no verso 22. Quando Samuel fala assim para o rei Saul. No versículo 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui, se você é um leitor da Bíblia, você vai se lembrar de onde acontece esse contexto aqui. Mas eu vou te lembrar, né? Eu vou te relembrar o que estava acontecendo aqui. Porque que Samuel fala essa palavra.
Aqui Deus havia dado uma ordem para Saul. Deus havia dito para ele matar todos os animais. Deus tinha falado para ele destruir todo aquele povo, porque aquele povo era um povo idólatra. Deus não queria nada daquilo, porque todos aqueles animais, todos aqueles pertences ali eram consagrados a ídolos. Deus deu uma ordem para Saul. E a Bíblia diz que Saul reservou do melhor do gado, preservou coisas que ele achou que seria interessante levar para Deus como uma oferta. E quando Samuel chega, Samuel ouve o barulho dos animais. Então Samuel vai dizer essa palavra que nós acabamos de ler. E muitas vezes nós, querendo viver uma vida religiosa, nós buscamos agradar a Deus com coisas, fazendo coisas, sacrifícios, orações intermináveis, jejuns prolongados, e a gente esquece de cumprir aquela palavra original que o Senhor nos liberou, que o Senhor nos ordenou. E o Senhor está nos falando nessa manhã: eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Porque obedecer, irmãos, corta na nossa carne. Obedecer corta na nossa alma, no nosso coração. Nós temos um espírito de desobediência, que esse mesmo espírito se manifestou no Éden, quando comemos do fruto que não era para ter comido. Então esse mesmo espírito, ele quer governar no nosso coração. Mas assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, o espírito de rebelião, de desobediência, não pode coabitar no lugar onde o Espírito Santo de Deus quer habitar. Então, e o que é a gente ter uma vida de obediência conforme a palavra de Deus? A gente precisa entender que obedecer vai estar sempre relacionado a uma atitude. Obediência nunca é algo passivo, nunca é algo que você faz e nunca é algo que Deus manda e você não faz nada. Somente você ouve e não age em direção daquela palavra que o Senhor te liberou. A obediência, ela está sempre atrelada ao movimento. Se Deus te deu uma ordem, se Deus falou algo com você e você não se movimentou, provavelmente você está em desobediência. E a desobediência, ela fecha portas no mundo espiritual. E a gente se pega às vezes fazendo campanhas e mais campanhas, subindo um monte, descendo o vale, fazendo jejum, se sacrificando, orando, gritando, pedindo ao Senhor, e as portas não se abrem, e a resposta não vem, e a promessa não se materializa, porque nós estamos em desobediência. Eu sei que, de repente, não é uma palavra que a gente gosta de ouvir, mas se você quer viver o extraordinário de Deus, comece a obedecer. Comece a ouvir, receber a mensagem que o Senhor te dá, te entrega, e você agir prontamente. Porque assim você vai viver coisas extraordinárias. Assim você vai acessar um poder sobrenatural. Assim você vai viver algo que você nunca viveu. Esta é a chave que destrava o mundo espiritual, obedecer. E ontem eu estava meditando nisso e meditando na vida do nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo, o nosso padrão, a nossa régua. E a Bíblia diz que ele obedeceu em tudo, em todas as coisas. Mesmo no final da sua trajetória, quando ele fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade. Porque ele dizia o tempo todo: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. E nós temos um Pai. E quando nós obedecemos, nós parecemos mais ainda com Ele. E é isso que Deus quer. Deus quer que o mundo olhe para nós e diga assim: é a cara do Pai. Obedece. Obedece a palavra, obedece os princípios. Então, a gente precisa entender, quando Saul achou que podia compensar a desobediência dele com sacrifício, o Senhor vem e confronta com essa palavra. E aí o Senhor nos diz assim:
que eu não quero uma obediência pela metade. Meia obediência é uma desobediência inteira. Ou você obedece totalmente, ou você perde o favor de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. O Senhor tem prazer em que os seus filhos obedeçam a sua voz, ouçam a sua voz e obedeçam. E o Senhor está dizendo nesta manhã, quando a gente ignora um comando simples, às vezes Deus está te mandando perdoar alguém. O Senhor ministrou muito no meu coração nessa manhã. Às vezes a gente precisa liberar o perdão contra alguém que nos feriu, contra alguém que nos traiu, contra alguém que nos magoou, nos abandonou quando a gente mais precisava, traiu a nossa confiança, roubou algo de nós. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, eu quero levar você para um nível de dependência que você não vai entender o que eu vou fazer. Deus quer fazer algo na sua vida, na minha e na sua vida, que você vai ser levado a um nível de dependência que você não vai entender, você não vai compreender o que Ele vai fazer. Vai ser algo tão tremendo, mas como isso vai ser destravado? À medida que você obedecer, à medida que você seguir os passos que Deus está falando. E o que a gente precisa fazer é agir em direção à palavra. Deus te deu um comando, haja. Sabe por que nós não agimos de acordo com o comando que o Senhor nos deu? Porque a gente olha para as nossas próprias limitações, a gente olha para as nossas próprias habilidades e a gente se vê inferior. A gente se vê incapaz. Só que quando a gente recebe uma palavra de Deus, nós não estamos caminhando sobre as nossas habilidades. Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. É porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando Deus ele te dá uma palavra, você não está caminhando sobre as suas habilidades. Você começa a caminhar sobre o poder daquele que fez todas as coisas sobre o comando da sua palavra. Então, se Deus te deu uma ordem, eu não sei qual é a ordem que o Senhor te deu. Às vezes você pode olhar e falar, Senhor, mas isso aí eu não tenho capacidade de fazer. Ele não está contando com a tua capacidade. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo hebreu do Egito, Moisés começa a dar desculpas e diz, Senhor, manda Arão. Arão é mais eloquente do que eu. E Moisés começa a dizer, eu sou pesado de língua, eu não vou falar bem. Como que eu vou chegar diante do faraó para conversar com ele, para falar com ele, se eu não tenho uma eloquência, um vernáculo, um traquejo? Eu não sou bom nas palavras. E Deus fala, é contigo. Você pode até levar Arão para ser boca diante de você e do faraó, para te ajudar na comunicação, mas você vai estar na frente. Se Deus tem algo com você, se Deus já te mandou fazer algo, haja em direção dessa palavra. Porque quando você age, você está mostrando que você confia em quem te chamou. Você precisa entender, quem te chamou é fiel para fazer com que você chegue até o fim naquilo que ele te ordenou a fazer. Se ele falou, ele vai contigo, ele vai com você até o fim. Então você precisa entender, não é sobre a sua capacidade, não é sobre a sua habilidade de fazer algo, mas é sobre Deus, que te chama e te capacita. E um ponto importante aqui, nós precisamos entender. A obediência, ela precisa ser uma obediência de pronto. Você precisa prontamente obediente. Deus quer de nós uma prontidão. A obediência tardia, ela é uma desobediência.
A obediência tardia é uma desobediência. Se Deus te dá uma ordem e você deixa de fazer aquilo no momento em que Ele diz para você fazer, se Ele já te mandou você soltar uma situação, deixa aí, let it go. E você continua se prendendo, você está se ferindo com aquilo ali, aquilo está te magoando, te machucando, e você não entende, e você fica, Senhor, me ajuda nessa situação. E Deus já te falou, deixa aí, solta. Deus já te mandou você perdoar alguém, e você continua levando essa bagagem, essa carga no teu coração, no teu peito, e Deus está dizendo para você, filha, se libera disso. Eu tenho algo muito maior e muito melhor para você. Se liberta. Deixa aí. Deus não quer o nosso esforço, gente. Ele quer o nosso sim. Ele quer a nossa obediência. Ele não quer que a gente passe tempos buscando uma forma de sacrificar algo a mais para Deus, se a gente não está alinhado nas pequenas coisas. Muitas vezes nós somos capazes de fazer um jejum prolongado, mas não somos capazes de obedecer uma palavra direta que o Senhor tem nos dado a fazer, né? E o Senhor nessa manhã, Ele está falando conosco. Obediência quero e não sacrifício. E a palavra obedecer, ela está ligada a nós ouvirmos prontamente com o nosso coração e agirmos. Sabe quem quer deixar a gente paralisado? Sabe quem quer deixar a gente prostrado e limitado nesse campo, nessa zona que pode ser até uma zona de conforto, mas é uma zona de estagnação, de prostração. É uma zona onde a gente não vê o milagre de Deus acontecer, a gente não acessa as promessas, a gente não acessa aquele lugar que o Senhor tem para nós. Esse lugar onde a gente fica ali paralisado. Sabe quem quer que a gente fique ali? O nosso adversário. Porque quando Deus, Ele nos dá uma ordem, Ele nos chama para nós agirmos em direção à obediência. E o Senhor está nos falando nessa manhã. Muitas vezes nós queremos levar hinos de louvor e adoração ao Senhor, não é? A gente quer cantar e a gente canta louvores. Eu vou obedecer, eu vou fazer. Senhor, eu te amo, eu te quero. Mas o mais alto nível de adoração é a obediência. Porque ela mostra que nós não estamos apenas emocionados com Deus. Nós estamos rendidos. Existe um lugar de rendição que o Senhor quer nos levar. E eu creio nessa manhã que o Senhor está nos liberando chaves. Eu vou orar no final por você, por nós, para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo a esse lugar. Não importa aquilo que o Senhor te pediu, de repente parece loucura. Às vezes o Senhor me pede coisa que eu falo assim, Senhor, really? Tem certeza que é isso? E aí eu vou pedir uma prova com Deus e aí o Senhor vai e confirma de novo ali. Eu falei, tá bom, Senhor, amém. Me capacita. Porque não é sobre nós. A nossa carne não tem desejo de obedecer. A nossa carne ela é tendenciosa a desobedecer. E a obediência, ela não é somente quando tudo faz sentido. Obedecer quando nada faz sentido, quando é difícil, né? Quando Deus pediu para Abraão, Isaac, não fazia sentido algum. Era o filho da promessa, mas ele obedeceu. Quando Deus manda Moisés levantar o cajado e tocar nas águas, não fazia sentido algum, mas ele obedeceu. Quando Jesus pediu para Pedro lançar a rede, onde ele já tinha pescado uma noite inteira, era difícil. Parecia até uma piada.
mas Pedro obedeceu. Atitude simples que a gente lê nas Escrituras Sagradas e a gente vê que as pessoas viveram milagres extraordinários. Se a gente for ver o milagre, a atitude que nós temos que ter, ela é simples. Porque a atitude que aquelas pessoas que viveram o milagre era simples. Aquela mulher que tocou na orla de Jesus, ela não fez uma túnica para Jesus. Ela não fez um cerimonial para Jesus. Ela tocou ainda por baixo. Algo simples. As pessoas queriam que Jesus abraçasse. As pessoas talvez queriam pegar em Jesus, beijar. Aquela mulher só tocou. E ela viveu algo extraordinário. Para você ver como a obediência nos leva a lugares, nos faz acessar lugares que a gente não pode nem imaginar. E eu creio nessa manhã que o Senhor está fazendo uma liberação. Existe uma liberação do Espírito Santo, uma capacitação. O Senhor está nos ungindo nessa manhã. Porque a unção é isso, é uma capacitação, é uma habilidade que o Senhor nos dá para a gente fazer coisas que nós, na nossa humanidade, nós não poderíamos fazer. Porque a obediência revela quanto o nosso coração confia no Deus que nós professamos com os nossos lábios. Às vezes a gente professa de uma forma tão poderosa: eu creio em Ti, meu Deus. E quando a gente é convidado para agir em confiança, porque obedecer é confiar. Muitas vezes nós não obedecemos porque não confiamos plenamente no Deus que nós servimos. A obediência revela em quem nós confiamos. E o Senhor está nos falando nessa manhã. A obediência é um fruto de quem confia em Deus. Quando você confia em Deus, você obedece mesmo sem entender. Porque se você obedecer, virá sobre você uma honra de Deus. Quantos aqui querem viver a honra de Deus? Gente, eu quero viver. Mas para a gente caminhar sobre o caminho da honra, a gente precisa andar pelos princípios da honra. O Senhor nos chama nessa manhã para vivermos esse extraordinário. A desobediência de Saul lhe custou o reino. Mas a obediência de Davi, mesmo em meio às falhas, fez com que Deus o chamasse de homem segundo o seu coração. Deus chamou Davi: esse aí é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi era perfeito? Não. Homem sujeito às mesmas paixões que nós, com erros também. Mas porque Davi sabia errar, se arrepender e voltar para o lugar original, onde ele não deveria ter saído. Sabia ouvir a voz de Deus e ajustar a sua rota, o seu caminho e retornar. Isso é o que o céu procura hoje. Pessoas com coração ensináveis, sensíveis e submissos. Deus está procurando hoje corações ensináveis, sensíveis e submissos. Você não é perfeita. Você pode se ver imperfeita. Mas se você for obediente, Deus vai te usar poderosamente. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usada por Deus? Obedeça. A obediência vai te destravar um caminho de sobrenatural que você nunca viu igual. Você quer viver a promessa? Pegue o caminho da obediência. Não tem atalhos. O caminho mais curto para viver a promessa é o caminho da obediência. Quantas bênçãos são adiadas por falta de obediência? Quantos milagres estão prontos para ser liberados, mas estão travados porque ainda não dissemos sim de verdade? Aquele sim total, aquele sim onde a gente se entrega, a gente se rende completamente. Deus não precisa que você o impressione. Qualquer coisa que nós fizermos para Deus não vai pegá-lo de surpresa. Eu sei que muitas vezes a gente quer agradar a Deus, mas da nossa forma. E aí Ele está falando para nós nessa manhã: é da minha forma, filha. É da forma que eu escolhi que você faça.
Então, para a gente concluir e orar, Deus não está pedindo de nós grandes sacrifícios. Ele está pedindo um sim, um coração que ouve, um espírito que se submete. E quando você disser sim com verdade, com entrega, com fé, o céu vai se mover em seu favor. Sacrifício é o que você faz por fora. Obediência é o que muda tudo por dentro. Sacrifício é o que você faz por fora. Obediência é o que muda tudo por dentro. E é dentro que o Espírito Santo quer agir. É de dentro para fora. O começo da obra é de dentro para fora. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer e te engrandecer. Bendizer o teu nome, dizer que tu és bom, que tu és maravilhoso. Tu é o Pai das luzes, aonde não há sombra alguma de variação. Espírito Santo nos ajuda a obedecer. Não uma obediência tardia, mas uma obediência de pronto. Prontamente obedecer a tua palavra. Prontamente atender ao teu chamado, ao teu chamamento. Para que assim, Senhor, nós sejamos filhos obedientes. Ajuda-nos, Espírito Santo, a fazer a tua vontade sem questionar, mesmo sem entender, mas fazer a tua vontade, porque assim nós demonstramos o quanto confiamos em ti. Tu és um Deus fiel. Em ti não há sombra alguma de variação. Tu cumpre todas as palavras que tu fala. Nós podemos descansar em ti porque tu és um Deus cumpridor, garantidor. Nos ensina, Senhor, a dar passos de fé, a caminhar sobre a palavra que o Senhor nos deu, a caminhar sobre a palavra que o Senhor nos determinou, sabendo que todas as coisas visíveis e invisíveis, elas foram feitas pelo poder da tua palavra. Nós não precisamos duvidar, nós não queremos duvidar. Faça com que o nosso coração, Senhor, se encha de fé, para que nós caminhemos sobre a palavra que o Senhor liberou. E nós sempre te daremos honra, glórias e louvores, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Meus irmãos, amanhã a gente está aqui novamente, 7h57 da manhã, horário de Brasília, nosso encontro marcado. E eu creio que Deus fará coisas grandes. A obediência vai destravar na nossa vida coisas grandes. E eu quero ouvir o seu testemunho. Eu não sei o que Deus pediu para você, mas se Deus pediu, faça depressa. Você vai ver o que Deus vai fazer quando você começar a obedecer. Essa live não vai ficar salva aqui. Eu vou deixar esse devocional salvo lá no YouTube, se você quiser ver no replay. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.